Bem-vindo à aula de banco de dados. A gente vai rever alguns conceitos. Vamos lá. Na sala de aula a gente viu o conceito de entidade. Então você tem uma entidade. Vamos colocar uma entidade chamada professor e outra aluno. Nós estávamos trabalhando com a conexão, usando o símbolo do losango para fazer essa conexão, certo? E dentro dele a gente sempre coloca um verbo de ligação. As nossas entidades sempre estavam sendo representadas por um retângulo. Então nós temos retângulo aqui e tem retângulo ali. E colocávamos o verbo aqui. Estudar, por exemplo. Então, fazíamos aquela pergunta da direita para a esquerda, quando a gente começa a aprender banco de dados. Então nós temos esse esqueminha básico. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o verbo ou no presente ou no pretérito. E na hora da pergunta a gente pode conjugar. Tá? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver as cardinalidades. Né? Vamos rever o esquema de cardinalidade. Então nós temos a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima. Só para a gente rever algum conceito. Então, a cardinalidade mínima deixa eu trocar um lado aqui. Cardinalidade. Pronto, só para marcar. Então, nós temos a cardinalidade mínima e temos a cardinalidade máxima. A cardinalidade mínima ou é 0 ou é 1. A cardinalidade máxima pode ser 1 ou n. O n, a gente sabe que é o símbolo de quê? Significa muitos. Tá? Não é vários, muitos. Então vamos seguir. Então primeiro a gente encontra quem? Cardinalidade mínima de pergunta e depois a cardinalidade máxima, tá? Então aqui nas arestas, que é essa linha, a gente vai perguntar da direita para a esquerda a cardinalidade mínima. Então vamos lá. O aluno estuda no mínimo com quantos professores? Bem, é uma escola, ou uma sala, ou aula particular. Aqui não dá para saber o ambiente, tá? Mas só de se saber que é aluno e professor tem que ter alguma aula. Então o aluno, ele estuda no mínimo. Com 0 professor, não tem como. Se não tem 0 professor, não tem aula e não tem um esquema, tá? Lembrando o esquema prático do que realmente vai acontecer. Então o aluno, ele estuda no mínimo com um professor, tá? Um professor. Agora, vírgula,
Então, o aluno estuda no mínimo com um professor. O professor... Tá? Agora vamos voltar à pergunta. O professor passa o estudo no mínimo para quantos alunos? 0. 0 não tem como ser. Né? Tá tendo uma aula. Então, o professor, ele passa o estudo para quantos alunos no mínimo? No mínimo 1. Então, a nossa cardinalidade mínima, voltando, é 1. Vamos lá. Agora vamos ver a cardinalidade máxima, tá? Lembrando que é uma revisão, para a gente continuar a matéria. Então, o aluno, ele tem no mínimo um professor. Agora a cardinalidade máxima. O aluno tem no máximo quantos professor? Ele estuda no máximo com quantos professor? Não tem, estuda. Né? Eu posso conjugar aqui, tá? Então, o aluno, ele pode estudar com um ou muitos professores, tá? Mas, lembrando, tá? Mas, professor, ele não... O aluno, ele não pode estudar no mínimo com um e no máximo um professor? Aí que você tem que pensar. Tá bom? Tem que ver a situação. Vamos falar que é uma aula particular. Então, o aluno, às vezes, só tem um professor. Né? O mínimo 1 e, no máximo, 1. Se for uma escola, ensino médio, ensino fundamental, ele pode ter mais que um professor. Né? Lá não é só um único professor que dá todas as disciplinas. Isso que você tem que pensar. Vamos pensar na situação que o aluno tem muitas aulas. Tá? Geografia, história e outras coisas. Tá bom? Então, aqui ele tem muitas. Então, o aluno, ele estuda com muitos professores. Tá? Então, é isso. Bem, vocês perceberam que a pergunta vem da direita, aqui em cima, né? Ó, a seta para esquerda. Aqui, a nossa entidade forte é o aluno, tá? É o aluno. Por quê? Porque a regra de negócio, essa palavra vocês vão escutar bastante e já escutaram. Regra de negócio é o que vai determinar quem é entidade forte, quem é entidade fraca e o fluxo da informação. Então aqui o foco é o aluno, por isso que ele está do lado direito. Nos modelos que a gente já viu em sala de aula, outros modelos completos, vocês vão ver que tem muito mais entidades, tem 5, 10, 15 em cada modelo de banco de dados. Então, tá? Então não tem como a gente seguir essa regra. Como que você vai fazer do direito para a esquerda? Primeiro eu vou ver a entidade forte, aí sim fazer a perguntinha, aí você nunca vai errar, tá bom? Então, só para terminar essa explicação, que é uma revisão. Então a gente tem aqui, ó, entidade mínima 1, máxima professor 1. O professor, ele passa o estudo no mínimo para um aluno e no máximo para quantos alunos? Se for em uma sala de aula, um professor pode passar aula para muitos alunos também, tá? Muitos alunos também. Aí a cardinalidade máxima ficaria muitos para muitos, tá bom? Por quê? Porque assim, o que vai mandar é a regra de negócio, tá? Então, se fosse uma escola e eu colocasse muito para muitos, até estaria certo, tá? Mas se o foco é apenas em um aluno, então a gente tem que considerar o quê? A gente está falando de cada cadastro de aluno em um banco de dados. Então aqui, vamos considerar para a regra de negócio que apenas um aluno. Então, o professor, ele dá aula para no mínimo um aluno e no máximo um aluno. Por que isso? Já falei que a gente está falando de um cadastro de aluno, tá? A gente
não está pensando como acontece em sala de aula, mas sim o fluxo de informação que é cadastrado em um sistema. É aí que está o segredo. Segredo. Que é o quê? A regra de negócio. Tá? Então, o segredo é a regra de negócio. A regra de negócio diz o quê? Que eu estou falando de cada aluno num cadastro de banco de dados. Então, por exemplo, lá no boletim eu vou cadastrar o quê? Um único aluno que tem muitos professores. Tá? Então, até